Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é sobre os arrastões. Eu estou rouco de tanto gritar com comunista na Fefeleche, mas vou fazer o vídeo mesmo assim. Os arrastões estão se tornando um problema endêmico das praias do Rio de Janeiro e de outras cidades. As pessoas não mais podem ir à praia tranquilas sem serem vítimas de violência física, de agressões. E isso precisa acabar imediatamente! Aliada do mal, cúmplice desses bandidos vagabundos, está a esquerda e a sua conversa mole de que esses vermes são vítimas da sociedade. É evidente que a sociedade é que é vítima desses vermes. Mas a esquerda, com a sua linguagem orwelliana e seu relativismo moral, tentam perverter a mentalidade das pessoas, apregoando coisas como arrastões são desejáveis, arrastões são um bom programa de transferência de renda. Juro, teve um cara que falou isso. Eu nem vou falar o nome dele porque eu parei de fazer propaganda dos inimigos da sociedade que devem ser ignorados, esquecidos, desprezados e ostracizados. Mas esse professorzinho de merda foi até a USP e falou que os riquinhos mimados têm mais é que ser espoliados mesmo. Conseguimos então chegar a um ponto mais bizarro do que as falácias de Proudhon, que dizia que a propriedade é um roubo. Agora estão dizendo que a propriedade é legítima desde que seja roubada. É isso que a esquerda está tentando fazer. Lembrem-se que os impostos também são assalto à mão armada, que no começo as pessoas encaravam assim mesmo. Era um tributo pago para os bárbaros para eles não saquearem as suas cidades. E com o tempo a conversa mole das esquerdas foi colocando minhoca na cabeça das pessoas a ponto de elas acreditarem que o imposto é uma boa forma de transferência de renda. Agora é a vez dos arrastões. Agora o governo está terceirizando o assalto à mão armada através da sua propaganda gramsciana de apoio aos bandidos. Outra falácia que me deixa possesso é dizer que a pobreza é a causa da criminalidade. Essa é a frase mais nojentamente elitista que eu já ouvi na vida. Estão chamando pobre de bandido. Ser pobre não implica em ser bandido, seus elitistazinhos de merda. E o pior é que a esquerda não é monopolista dessa falácia. Eu já vi libertário falando essa baboseira. Eu vi com meus próprios olhos. I saw with my own fucking eyes, como diria o Sanos, um vlogueiro libertário afirmar a seguinte barbaridade: que a causa da criminalidade dos arrastões é a pobreza gerada pelas intervenções do Estado na economia. Qualquer pessoa versada em economia sabe que, de fato, as intervenções do Estado necessariamente geram pobreza, mas essa não é a causa da criminalidade. A causa é a maldade intrínseca do criminoso, a perda de valores, é a pobreza moral e não a pobreza material. O estudo do criminologista David Kennedy, do Crime Prevention Center at John Jay College, nos mostra exatamente isso. Os anos de Grande Depressão, nos quais a população americana estava depauperada, tiveram índices de criminalidade extremamente baixos, principalmente se comparados aos anos 20, os chamados Roaring Twenties, os anos loucos, onde as pessoas tinham dinheiro para gastar à vontade por causa da expansão creditícia, sem respaldo em poupança. O economista George Guido Husserl nos mostra, por exemplo, os efeitos culturais perversos dessa expansão monetária, que degradam os valores morais das pessoas. Isso explica boa parte da criminalidade nos anos 20. Nos anos 30, as pessoas estavam depauperadas, mas elas foram obrigadas a se voltar para valores morais, a valores de trabalho, de poupança, o que diminuiu o nível de criminalidade. Isso nos mostra o papel dos valores e a total falta de correlação entre prosperidade material e criminalidade. Mas a causa dos crimes mais graves, esses que envolvem violência contra inocentes, é muito mais profunda, está intimamente relacionada à maldade intrínseca do criminoso, a uma perversão da sua natureza. É isso que nos explica os psicólogos Yoshiston e Samenov, que fizeram um estudo da personalidade criminosa e acharam algumas características em comum, como, por exemplo, a ausência de empatia, o autointeresse crasso, a negação de qualquer obrigação para com o próximo e negação da responsabilidade, o desejo sociopático de poder e controle. São essas as características dos criminosos. Não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com maldade. Tem a ver, sabe com o quê? Com filha da putagem. Os criminosos, conforme foi descoberto por esse estudo, estão no pleno controle das suas ações e o crime é resultante das suas escolhas pessoais tomadas desde a tenra-idade, conforme os estudos de Yoshiston e Samenov. Mas eles são maus, eles são violentos por natureza. E isso refuta o que o vlogueiro ao qual me referi disse no seu vídeo, que a violência não é intrínseca à natureza humana. É sim. Tanto isso é verdade que o livro A Guerra Antes da Civilização nos mostra que o pessoal guerreava já na pré-história. Leiam também o livro Assustador, A História da Maldade, e vocês vão ver que a maldade e a violência são
parte da natureza humana, sim. É claro que essa não é a natureza da criação divina, do teomorfismo humano. A criação divina é naturalmente boa, mas exercendo seu livre-arbítrio, o homem deixou-se levar pelas tentações de Satanás, o que fez com que a maldade e a impureza ficassem impregnadas na nossa natureza, aqui na Terra. Mas, como eu disse, é uma questão de livre-arbítrio, são escolhas pessoais. A pessoa que comete o crime escolhe cometer o crime, escolhe seguir as palavras do mal. Os estudos de Washington e Samenov nos mostram que os bandidos tendem a colocar a culpa, atribuir a responsabilidade pelos seus atos em outras coisas que não neles mesmos. Estratégico, racional do ponto de vista desses malandros, mas é assustador, é estarrecedor quando as pessoas de bem, as vítimas, caem nesse jogo e fazem o jogo dos bandidos, colocando a culpa em outras coisas que não nos próprios bandidos. O vlogueiro libertário ao qual me referi, por exemplo, atribuiu a culpa à pobreza gerada pelas intervenções econômicas do Estado. E eu já disse que a culpa é da maldade do criminoso. Mas é preciso se lembrar que o crime e o Estado são grandes aliados. Essa aliança foi explorada, por exemplo, por teóricos inescrupulosos comunistas da escola de Frankfurt, como Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Este último percebeu que o proletariado, no sentido tradicional do termo, não poderia ser usado como ferramenta revolucionária para a implementação de um Estado comunista, uma vez que o trabalhador pobre já havia percebido as benesses do capitalismo. Então ele buscou um novo proletariado, o crime, os bandidos. Prova disso é que grupos terroristas de extrema esquerda, de luta armada, como o MR8, o VAR Palmares, a LN e hoje o MST, nunca conseguiram o grau de condescendência psicossocial atingida pelos próprios bandidos. Condescendência essa resultante da perversão de valores perpetrada por mecanismos gramscianos, como, por exemplo, a doutrinação no Ministério da Educação ou as baboseiras apregoadas pelos canalhas da mídia. É a aliança entre Estado e crime organizado. E crime, em geral. Temos então uma situação grotesca. As pessoas com medo e vitimadas pelo crime vão legitimar um Estado cada vez mais forte. Mas, ao mesmo tempo, elas atribuem o crime à pobreza, então elas demandam um estado de bem-estar social. Mas o Estado aumenta a pobreza e promove o crime e a insegurança, alimentando assim esse círculo vicioso. Fica fácil entender, portanto, a aliança entre o Estado e o crime. Mas o que leva um cidadão comum a ser complacente com os bandidos e até a compactuar com o crime? É difícil de entender, mas eu diria que a inveja e a hipocrisia nos dão boas pistas. As pessoas têm tanta inveja uma das outras que elas chegam a compactuar com qualquer coisa que expolie o trabalho conquistado pelo próximo honestamente. E elas travestem essa inveja de preocupação social. Eles não admitem a inveja, porque dos 7 pecados capitais, a inveja é aquele que é chamado de pecado envergonhado, o único pecado da qual a pessoa nunca se orgulha, ela tem vergonha de falar. Mas é o que acontece. Esquecem que o pobre é o principal afetado e que elas também podem ser afetadas. Mas o fato é que é uma atitude hipócrita, como disse o Farid Zakaria numa palestra deles. Por que as pessoas não pegam o próprio dinheiro e ajudam os pobres, ao invés de querer que o governo roube as outras, ou que os bandidos roubem os outros, para dar para os supostos pobres, que na verdade são bandidos? Porque são hipócritas, porque elas dizem ter um certo padrão moral que elas não conseguem aplicar a elas mesmas. É a mentalidade do escravo. É a mentalidade de achar que o Estado ou até que os bandidos têm que resolver o problema social por elas. Mas o problema não é social, como eu já disse. O problema é de maldade. Quem acha que o pobre é bandido porque é pobre está julgando os outros por si próprios. Eles, esses defensores de bandidos, sim, é que são perigosos, é que são maus e que roubariam se pudessem, mas nem a coragem para roubar eles têm, de tão lixo que eles são. Muito diferente de um depoimento que eu li de uma menina pobre que ganha R$1.000 por mês trabalhando de segunda a sábado e que teve o seu celular violentamente subtraído em um desses arrastões. Celular este que ela custou para comprar com trabalho duro. E ela disse, mesmo se eu fosse rica, não justificaria, porque é uma agressão contra inocentes. Essa é uma menina direita. Infelizmente ela cometeu um erro de dizer que ela paga os seus impostos direitinho, esquecendo-se que a sonegação é uma legítima defesa contra o ladrão estatal. Mas o fato é que as pessoas possuem uma rejeição natural ao crime e que a esquerda tenta perverter, alimentando assim o sentimento da inveja para conseguir esse objetivo. Embora a pobreza não gere crime, o contrário é verdadeiro. O crime gera pobreza. O sociólogo Helmut Schuck,
nos mostra os efeitos dessa economia da inveja, representada pela complacência com o crime e com os impostos e com toda essa baboseira de redistribuição de renda. Quando as pessoas sabem que tudo aquilo que elas acumularam de capital honesto será espoliado, elas tendem a investir para o futuro cada vez menos, elas tendem a ter a sua preferência temporal aumentada e pensar cada vez mais a curto prazo. E todo o investimento futuro passa a ser feito de maneira cada vez menos coordenada socialmente e mais atomista. Ou seja, os projetos futuros das pessoas serão feitos de maneira mais discreta para poder escapar às instituições de inveja, sejam elas os impostos ou sejam elas os bandidos. Dessa forma, os projetos de investimento vão ter cada vez menos impacto social, cada vez menos impacto comunitário e passarão a ser voltadas para o consumo imediato. O crime afeta principalmente os pobres, que perdem muito, perdem o salário suado que eles ganharam. O crime afasta os turistas, que trariam dólares para nós, e nós vemos que o dólar é cada vez mais valorizado, já está batendo em 4,50. A criminalidade é uma ferramenta de espoliação de riqueza e de geração de medo. E ao impor custos às pessoas para o seu usufruto do lazer, uma vez que o lazer se torna cada vez mais arriscado, isso retira os incentivos que as pessoas têm para trabalhar, para acumular capital e para arriscar o seu dinheiro em projetos de investimento. E é óbvio que isso prejudica os pobres. Outra coisa que Helmut Schuck nos mostra é que quanto mais condescendentes nós somos com o homem invejoso, pior ele se torna. E a sua teoria pode ser comprovada pela observação do seguinte fato histórico. O verão de 1991 para 1992, no Rio de Janeiro, ficou conhecido como o verão do arrastão, no qual os bandidos arrancavam as bolsas das mulheres, as correntes, e saíam correndo. Fomos condescendentes com eles. Um erro grave. E hoje os arrastões se caracterizam por agressões físicas contra idosos, por violência e até por estupros. Qual será o próximo passo? Jogar gás VX na praia, matar todo mundo e pegar o que sobrar? Chega de ser condescendentes com eles. Precisamos de soluções realmente efetivas para acabar com isso. Esses crimes, inclusive, são planejados pelas redes sociais, pela internet. Quer dizer, esses vagabundos têm acesso à internet, mas mesmo se não tivessem, nada justifica essa agressão contra inocentes. Todos nós somos vítimas do Estado, de desastres naturais, de doenças, mas nada justifica agredir os inocentes, muito menos dessa forma hedionda. Uma Miss Brasil chamada Márcia Gabriele, que foi Miss Brasil no final da década de 80, sofreu uma agressão horrenda com pedras atiradas contra o seu carro, que por milagre não lhe acertaram o rosto, o que poderia ter lhe desfigurado. Ela disse muito bem que ela tem vergonha de ter usado uma faixa de Miss Brasil representando essa farsa, essa mentira chamada Brasil. Faz você muito bem. Márcia, você é muito mais do que essa mentira chamada Brasil. Você é um ser humano, você é um indivíduo, Márcia. Ela, inclusive, está fazendo muito bem de querer processar o Estado, porque é o Estado que causa essa insegurança. Ao contrário do que disse Hobbes na sua apologia à tirania, o Estado nos deixa muito mais inseguros. É o Estado que nos tira as armas que poderiam ser usadas para se defender contra os arrastões. E aí que entra a minha primeira solução contra os arrastões: armar pesadamente a população com armas de calibre militar. Eu quero ver bandido ter coragem de fazer arrastão se o povo da praia tiver fuzis, metralhadoras, veículos de combate de infantaria como o M2 Bradley. William Lima da Silva, o professor, guru e mentor intelectual do crime organizado, um dos fundadores e líderes do Comando Vermelho, se gaba de que esses bandidos vão nos matar nas esquinas, pois eles são milhões armados contra a população indefesa. Ele se gaba disso, esse pilantra humilhante. Nós temos que frustrá-lo, nós temos que nos armar pesadamente e sermos centenas de milhões contra eles e acabar com esses bandidos de uma vez por todas. Outra solução interessante seria a pena de morte e a abolição da maioridade penal, mas o Estado não tem o menor interesse em fazê-lo. O Estado nos deixa à mercê e de propósito. Surge então uma solução oriunda da ordem espontânea, que são grupos de defesa voluntários, espontâneos, como os protetores anti-arrastão, que são lutadores de MMA que voluntariamente se dispuseram a ofertar o seu tempo e arriscar as suas vidas para prestar um serviço de defesa e proteção da população e aos quais eu agradeço por esse serviço prestado. Eles são tão profissionais que eles possuem códigos de conduta para que não haja nenhum tipo de abuso ou injustiça. É a ordem espontânea em ação. É o Pax Vigilanticus. É a prova de que segurança e defesa não são bens públicos, como dizem os charlatães pseudo-economistas do mainstream. São bens privados. Publicistas hipócritas os acusarão de fascismo,
esquecendo-se que fascismo é justamente o contrário. Como dizia o adágio de Mussolini, tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E esses grupos provam que justiça se faz fora do Estado, apesar dos interesses do Estado em se aliar aos bandidos. Tanto isso é verdade que um desses meliantes participantes dos arrastões foi entrevistado e disse que ele está parando com isso porque o mar não está para peixe, os justiceiros estão colocando medo em nós. Então funcionou, essa é a prova. Agora, uma solução interessantíssima seria a privatização das praias. Não me refiro aqui à corporativização das praias. Um grande conglomerado de empresas comprar as praias do governo e impedir as pessoas de usar é corporativização. Não é a privatização, a genuína desestatização que eu defendo. Defendo que as comunidades locais, os caiçaras, por exemplo, as comunidades pesqueiras e as pessoas que já fazem uso sistemático da praia possam exercer de fato o seu direito à propriedade privada e excluir freeriders que hoje causam o problema da tragédia dos comuns, que é a praia superlotada, é a degradação ambiental. O resultado disso seria um maior serviço das praias, uma maior qualidade do serviço, maior preservação ambiental e, o que é relevante para esse vídeo, maior segurança, porque os proprietários das praias privadas teriam o maior interesse na segurança deles próprios e dos frequentadores, que seriam clientes. Não pensem que o pobre ficaria excluído. Muito provavelmente, além dos preços caírem com o processo de mercado, muito provavelmente o acesso seria gratuito e as pessoas pagariam o que se consumiria lá dentro, como acontece hoje com os shoppings. Mas o fato é que poderia ser exercido um controle alinhado ao incentivo que os empresários teriam de proteger os frequentadores dessa praia. Eles poderiam, inclusive, contratar empresas de segurança privadas, que, se dependesse de mim, poderiam sim estar armadas com armamento militar, como, por exemplo, o CLANF, o carro lagarta anfíbio, capaz de carregar soldados privados de infantaria para outras praias através do mar. Essa cooperação entre as empresas de segurança traria uma enorme capacidade de defesa de várias praias, e assim, finalmente, o pobre poderia usufruir de praias mais seguras. Um abraço.